começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Estamos nas finais, estamos na final da NBA. Aqui mais uma vez, Rafael Medeiros, Michel Braga e Gabriel Spangaro para comentar o que até o momento, hoje, dia 8/6, feriado de Corpus Christi no Brasil, estamos com a série 2-1 para o Denver Nuggets, o time de Nikola Jokic vencendo a final por enquanto, essa série melhor de 7, do time de Jimmy Butler, Bam Adebayo e seus coringas. Você acha que só o Denver Nuggets tem um coringa? Não. O Miami Heat tem coringas, não é um só. A gente Gabs, trocou o posto de Carlos Alberto do Mano Mixel pro Rafa, é isso? exato. Entrando com humor. Eu pensei, eu me julguei por não ter pensado nessa piada antes dele. E só, um pequeno parênteses, só o basquete para falar de humor no esporte, porque no futebol não consigo ter humor neste momento. Então, saudações corintianas. Não vamos falar de futebol, isso não é um podcast de futebol, não faz sentido algum falar de futebol. Toca o barco. Perfeito, mano Mix. Meus amigos, tivemos ontem, dia 7 de julho, jogo 3 da final, vencido pelo Nuggets em Miami. O Nuggets recuperou o mando de quadra após ter perdido o jogo 2. Um jogo 2 que a gente pode falar aqui mais para frente, mas um jogo 2 muito equilibrado, decidido ali no último lance. O Denver tinha posse de bola e poderia ter empatado o jogo, mas aí Nikola Jokic e Jamal Murray ontem foram aniquiladores com o Miami Heat. O Joker passa a ser o primeiro jogador na história da NBA com um triplo-duplo em final para 30 pontos ou mais, 20 ou mais rebotes e 10 ou mais assistências. O homem estava imparável ontem. Agora minha pergunta para vocês. O homem estava imparável porque também Nikola Jokic é um jogador esplendoroso ou porque o Nuggets aprendeu a jogar em cima daquela defesa zona do Miami Heat? Muito boa noite. Muito boa noite. Eu acho que o Jokic seria imparável em qualquer situação. Ele é imparável, ele é muito provavelmente o jogador mais difícil de marcar da liga. E a gente vê isso porque, inclusive, no jogo 2, em que a defesa do Miami Heat funcionou muito bem, o Jokic fez lá, se eu não estou enganado, 41 pontos. E até o mérito do Heat no jogo 2, na minha opinião, foi não tentar parar o Jokic. Foi fazer uma defesa que fazia com que o time do Nuggets como um todo pontuasse o mínimo possível. Então a gente acabou tendo mais uma atuação esplendorosa do Jokic, mas ele não foi acompanhado pelos outros jogadores. Isso, somado a um aproveitamento de 3 pontos muito bom, permitiu que o Miami Heat ganhasse por um pouquinho o jogo. E eu acho que esse é bem o retrato da série. Não quer dizer que o Heat não seja capaz de ganhar essa série, porque o Heat já mostrou que é capaz de fazer muita coisa. Mas um jogo em que o Heat fez praticamente tudo certo, ele ganhou por 3 pontos. E eu acho que esse é bem o retrato do desafio do Heat no momento. No jogo 3, para mim o Jokic foi tão bom quanto no 2, não vejo uma diferença tão absurda assim. Talvez a maior diferença é que ele teve ajuda, porque o Jamal Murray também veio para um triplo-duplo. Salvo engano, a primeira vez na história que 2 jogadores do mesmo time fazem um triplo-duplo numa final de NBA. Não era nem para ser possível isso, né? Vamos combinar, porque tem limite o número de pontos, assistências e rebotes que os mesmos jogadores conseguem concentrar. Eles pegaram, se eu não me engano, mais rebotes que o time do Heat. Então, acho que a chave não é nem marcar o Jokic, é como minimizar o impacto do time do Nuggets como um todo. O Jokic não vai dar para marcar, ele vai vir para 30 e tantos pontos, 10 e muitos rebotes, se não mais, 10 e muitas assistências, se não mais. Mas como que você faz o time do Nuggets jogar menos? Né? E, obviamente, do outro lado da quadra, como você explora as oportunidades que o time do Nuggets de vez em quando dá defensivamente. Mas eu acho que descobrir como marcar o Jokic
não tem não, e por conta disso não é uma questão tanto assim do Jokic mudar. Ele até se adaptou de um jogo para o outro, né? Ele mudou, ele parou de jogar na cabeça do garrafão quando ele ama jogar e foi jogar mais para baixo, um pouco mais perto da cesta. Mas mais para facilitar a vida dos outros do que ele realmente precisasse mudar para ser efetivo. Só sobre esse comentário que você trouxe da comparação dos dois fazendo os triple-doubles aí, Jokic e Murray, a comparação que o Bleacher Report aqui fez dos dois contra os 5 titulares do Heat. Comparação dos dois times fizeram 66 pontos, os dois do Nuggets 31 rebotes contra 25 do Heat, dos 5 titulares, e 20 assistências contra 12 do Heat. Então, assim, o que esses caras fizeram ontem foi uma coisa absurda, né? E eu acho que uma coisa que é muito interessante é como que o Jokic, ele a resiliência dele, a adaptabilidade, né? Quanto que ele se adapta ao jogo do outro time, porque no jogo 2 teve até aquela cena, né, no pós-jogo, na entrevista com o Spoelstra, né, que teve uma jornalista que perguntou para ele, e parece que o Spoelstra ficou até meio puto, entre aspas, do tipo, cara, você descobriu o que eu tô fazendo, que era, pô, então vamos, que você trouxe também, né, Mano Mixer, vamos isolar e limitar os coringas aí, entre aspas, do Denver, e deixar o Jokic fazer ponto. Pô, deixa ele fazer ponto, ele meteu seus 41 pontos, mas quando ele faz 40, 50 pontos, pega 4 assistências, dá 4 assistências e pouquíssimos rebotes, pô, você consegue limitar o jogo do Denver. E aí ele vem para esse jogo fazendo seus 30 e tantos pontos, 21 rebotes e mais de 10 assistências também. Então, cara, como que ele se adapta e mostrando também essa chave aí no jogo 2, né? Foi uma coisa do Heat muito forte, que foi a defesa por zona, que tirou ali o Jokic, onde que ele gosta de jogar, em cima na cabeça do garrafão, né? Eles conseguiram quebrar jogando pelo poste baixo, igual você comentou. Isso já era meio que notável no primeiro jogo, porque a defesa do Heat por zona deixou menos pontos do Denver quando eles estavam jogando com marcação individual, né? Então já tinha aquele gatilho ali, pô, a defesa por zona funcionou melhor. Eles conseguiram fazer isso, tiraram essa defesa muito forte em cima do Denver, somado às bolas de 3 caindo do Heat, foi como eles ganharam o jogo, de novo, com 3 pontos de diferença, né? Aí eu tava assistindo esse jogo no começo também, tiveram algumas faltas tão absurdas que o KCP fez, fazendo, tipo, falta em linha de 3 pontos, com a galera quase no meio da quadra. Aí você fala, gente, por que ele fez isso? E, tipo, foram 3 pontos. Eu sei que às vezes não é uma falta que vai mudar um jogo, mas pode ser que sim, né? Mas assim, acho que é um jogo muito adaptável. A gente está vendo uma adaptação dos técnicos também, né? Como que um está respondendo com o outro. E acho que só tem um ponto de, por exemplo, o Denver fez uma coisa absurda lá no jogo 1, taticamente, não conseguiu, o Heat não conseguiu fazer. O jogo 2, eles conseguiram se adaptar. O jogo 3, agora de novo. O Denver veio, a gente espera uma resposta do Heat. Se o Heat está sempre respondendo no segundo jogo, cara, vai dar Denver, porque não tem 8 jogos, né? Então, tipo, como que ele consegue tentar bater de frente? A gente sabe que o Spoelstra e o time de Jimmy Butler e Adebayo conseguem fazer. Acho que vai ser uma final bem bacana e bem longa. Muito bom pra gente, telespectadores desse belíssimo esporte que é o basquete. Tomara que seja longa. Não sei se será tão longa. Também Tomara, não cara, tenho essa tomara. certeza. Depois do jogo de ontem, a gente fica com muitas dúvidas, né? Eu concordo com você que, assim, eu até falei isso para vocês hoje mais cedo, né? Eu acho que é um duelo de 2 grandes técnicos. Eu acho que muita coisa da adaptação do Denver e dos posicionamentos para esse jogo 3 passam pela mão do Michael Malone e da equipe dele, óbvio, né? De todos os assistentes e a equipe como um todo. Cara, o que não só o que vocês trouxeram para mim, eu acho que do Jokic ter mudado para armar o jogo de baixo, né, do poste baixo ali, e o quanto isso movimentou. Você vê o Aaron Gordon passando nas costas e recebendo livre dentro da cesta, dentro do garrafão e fazendo cesta. Você vê o Christian Braun
passando também, né, com a movimentação e o Jokic achando. Teve um passe ontem do Jokic que foi coisa de maluco, assim, de como ele consegue achar os caras passando por trás dele num corredor e enganando, de certa forma, essa defesa zona do Miami Heat, que acaba cedendo esses espaços a partir do momento que o cara não acompanha tanto, né? Você não tem uma marcação individual que acompanhe esse tipo de movimentação. Então, e um outro ponto que eu acho que vale chamar a atenção ainda no ataque do Denver, que continua sendo o melhor ataque dos playoffs inteiro, o que para mim é a movimentação e um pouco da soltada de bola do Jamal Murray. Eu acho que isso para mim no segundo jogo em que o Heat sufoca muito o Denver no ataque, sufoca o Denver defensivamente, né, o Heat defendendo, o Murray não só tomou muitas decisões erradas porque foi muito bem pressionado, e ontem aconteceu isso também, mas eu acho que eles conseguiram se adaptar do tipo, cara, solta a bola rápido, 2, o cara que fez o pick and roll, no caso o Jokic ou às vezes o Aaron Gordon, continua ali próximo para receber essa bola, porque na hora que ele recebe, o cara que está muitas vezes na zona morta ou entrando no garrafão está muito livre. Você vê que ontem teve muitos lances assim, vinham dois, geralmente era o Adebayo e o Butler, os dois melhores defensores do Heat para cima do Jamal Murray. O Jamal Murray soltava a bola no Jokic ou em quem tivesse ali do lado dele, né, fazendo uma posição meio que posição 3, posição 4, e os outros alas mais baixos estavam adentrando no garrafão. Então você tinha muito espaço. O Jamal Murray teve até um passe que ele conseguiu dar direto para o Christian Braun, numa dessas dobras de marcação que ele sofre. Então, acho que até do ponto de vista ofensivo, ainda tem muita coisa que eu acho que o Nuggets conseguiu desmembrar dessa defesa que o Heat tem feito a pós-temporada inteira. Deu muito trabalho para o Celtics essa defesa, muito trabalho mesmo. E o Nuggets tem conseguido, pelo menos no jogo de ontem, meio que desmistificar um pouco dessa quebra. Poxa, o que eu faço quando essa defesa do Heat começa a me sufocar de uma forma que eu não consigo mais passar a bola? Porque era isso que acontecia no jogo 2. O Nuggets não conseguia passar a bola. Eu acho que dá para acrescentar também numa visão do Jamal Murray, como que quando ele tem essas dobras também, muitas vezes, às vezes em vez de ser esse passe super rápido, ele puxa, ele volta um pouco para o meio da quadra, né, que se libera muito mais espaço para favorecer aí um 4 contra 3 basicamente aí do Denver contra o Heat, e aí tem todo esse jogo de passes, bola na mão do Jokic, ele faz essas coisas mirabolantes que ele faz, né? Boa. Eu ia perguntar para vocês se estamos vendo também o Denver defensivamente muito bem ou é impressão minha? Eu acho melhor do que o esperado, dado que esse era o grande ponto. Tudo bem que foi bem durante o playoff quase todo, né? Era a nossa dúvida em relação ao Denver, principalmente ali naquele final de temporada regular, onde o time perdeu muitos jogos, a defesa foi muito um ponto, terminou, se não me engano, como a 19ª melhor defesa da temporada regular, o que, convenhamos, não é bom. De 30 times você ser o 19º, significa que praticamente 2/3 dos times estão à sua frente. Eu acho que sim, está funcionando bem. Acho que o KCP, o Aaron Gordon têm desempenhado um papel, são bons defensores, sempre foram bons defensores, têm desempenhado um papel defensivo muito bem, mas o sistema está funcionando bem. Ressalva, segue cedendo, para total desespero do Malone, segue cedendo boas oportunidades no perímetro quando o Miami Heat consegue rodar a bola. Mesmo ontem, principalmente durante a primeira metade, que foi o momento em que o Heat conseguiu manter o jogo bastante equilibrado, até liderou por uma boa parte, né? Teve muita troca de liderança. O Heat conseguia rodar a bola bem e achar os coringas livres para arremessar, né? E o time do Heat, basicamente, tem sido, durante todo o playoff, a maior força dele, a bola de 3, com aproveitamento muito bom. Chegou na final com 43% de aproveitamento. E aproveitamento esse que vem dos coringas, de Gabe Vincent, de Max Strus, de Caleb Martin, de Duncan Robinson, próprio Kyle Lowry em alguns momentos, enfim.
falei isso na última e gostaria de refrisar, né? É a chave e a única chave, na minha opinião, que pode levar o Miami Heat ao título. A bola de 3 vai ter que cair. No jogo 2 caiu. No jogo 2 bateram lá 47% de aproveitamento. No 1 e no 3 ficaram na casa de 30 abaixo. Sem a bola de 3 para ir compensando essa diferença que o Denver Nuggets consegue criar em praticamente todas as outras áreas de pontuação, né, com muito mais facilidade para entrar no garrafão, enfim. Sem essas bolas de 3, eu acho que não dá para o Heat. Então vai precisar achar na casa de 40 e alguma coisa por cento de aproveitamento em mais alguns jogos, se quiser ter uma chance de ser campeão. Difícil enxergar um outro caminho. Os 47% é muita coisa, É né? muita Extrema, e para ganhar um jogo por 3 pontos. Esse é o ponto. É o ponto que me faz, por mais que esse time já tenha mostrado uma capacidade absurda de fazer coisas incríveis e de eliminar favoritos e de vencer favoritos, é um aproveitamento muito alto para realmente acreditar que eles vão conseguir fazer isso mais 3 vezes nos próximos 4 jogos. Esse ponto da defesa, esses 4 jogos. Esse ponto da defesa do Denver, o próprio Michael Maloney comentou no final do primeiro jogo, né, que eles não tinham jogado tão bem e tinha um número que, se eu não me engano, eram 16 arremessos que o Heat deu completamente livre da linha dos 3 pontos. A sorte do Denver é que essas bolas não caíram e teve esse aproveitamento muito baixo, né. Que caíram aí, 5 das 16, alguma coisa nessa linha. assim, a hora que cai, aí tem esse jogo 2, a gente viu as bolas caindo de bola de 3 é a chave pro Miami, igual você acabou de comentar, gente, precisa cair, né. E era muito louco ontem quanto o Michael Malone ficava possesso quando isso acontecia. Quase invadia a quadra nos ataques em que o Heat conseguia arremessar livre. E eu acho que assim, cara, tem alguns momentos que eu não sei se é por alguma idade de alguns jogadores do Nuggets, como o Bruce Brown, o Christian Brown também é a mesma coisa, o KCP tem umas osciladas, mas o Aaron Gordon muito menos. O Aaron Gordon eu acho que tem sido um grande defensor nessa série. Mas o quanto eles caem na finta, cara. Sim, mas cai muito na finta. E o time do Miami, geralmente, não sei se vocês já repararam isso, eles fintam e não necessariamente eles arremessam, eles fintam, acham um passe para rodar a bola de novo, para achar outro companheiro livre. Isso pro Michael Malone ficar mais louco ainda, porque a hora que na quadra. E o Michael Malone ficava muito, muito, muito possesso do tipo, cara, não cai na finta, pelo amor de Deus. Era um negócio assim muito, muito louco. Agora, um ponto que eu queria perguntar para vocês, acho que até assistindo ontem, os momentos em que o Denver conseguiu neutralizar de certa forma ou trazer esse arremesso de 3 do Heat um pouco mais marcado, um pouco mais forçado, eu acho que o Heat mostrou uma deficiência ofensiva muito grande, de falta de repertório, porque das duas uma, ou era era a bola na mão do Jimmy Butler, que não estava em um dia de bons aproveitamentos, mesmo da meia distância, ou era bola na mão do Adebayo tentando ir para cima do Jokic e, cara, meio que não conseguindo evoluir, para ser assim, um pouco eufêmico aqui com o Adebayo batendo de frente com o Jokic, assim. Cara, eu acho que isso aconteceu acho que foi no primeiro jogo, né, que o Adebayo meteu seus 26 pontos com 25 arremessos, alguma coisa assim, né. E o próprio Michael Malone falou: "Pô, se ele for fazer esses 26 pontos em 25 arremessos, ok, deixa ele chutar". E acho que deixando o Adebayo agressivo, igual ele consegue ser, a gente sabe que ele consegue ser, é uma chave para destravar isso quando os coringas ali não estão caindo com a bola de 3, né. Eu acho que isso faz todo sentido. E acho que uma coisa que talvez poderia destravar um pouco mais esse ataque, né, porque esse receio do ataque do Miami Heat era um receio que a gente tinha de temporada regular, né, pô, é um ataque às vezes meio truncado, parece que não ia pra frente, estourando um cronômetro toda hora, que é uma característica, né,
do próprio Heat, pô, vamos achar o melhor arremesso, e às vezes estourava. Mas, cara, aí tem que ver como que tá o senhor Tyler Hero, né, que estaria apto para voltar a partir desse terceiro jogo, não voltou. E ele estando bem fisicamente, coisa que a gente não sabe se ele realmente está, aparentemente ele já tá treinando, tá com contato ali, mas pô, não entrou no jogo 3 ainda. Seria um cara para desafogar um pouco esse ataque, né? Porque ele é um cara que consegue criar seu próprio arremesso ali, ele faz os seus dribles, seu mano a mano e consegue criar jogadas. Agora, o receio é, pô, será que ele realmente tá bem fisicamente ou mantém essa história de que ele declarou, né, pô, eu não quero entrar para não tirar o entrosamento do time, né? Então, assim, eu não sei, a partir do momento que, pô, parece que você tá vendo que as coisas parecem que não estão indo, não estão saindo do lugar, com um time que teoricamente é o mais entrosado possível, por que não mudar e causar uma tela azul na defesa do Denver ali, tipo, cara, ele entrou agora, o que a gente faz mesmo? Porque ele não jogou. Vamos ver como que eles conseguem quebrar ou não, né? Eu acho que não faz sentido algum não jogar para não quebrar o entrosamento do time, porque obviamente ele não é obrigado a entrar em quadra ou não é obrigado a ter uma minutagem alta. Ele seria uma alternativa muito importante para um time do Heat que tem dificuldades ofensivas. A gente já falou um pouco disso aqui. O Heat não é um time de talentos individuais acima da média da NBA. Jimmy Butler é muito bom jogador. Já falei, apesar dos horários de julgamento de Rafael Medeiros, que eu não acho que ele é uma estrela no mesmo nível dos outros principais jogadores dos outros contenders. Então, para falar da final, eu acho que ele está alguns degraus abaixo do Nikola Jokic. Tudo bem quem não está, né? Ontem ele terminou o primeiro quarto com 10 pontos, 7 rebotes e 3 assistências, o que, como bem comentado pelo Ari Aguiar na ESPN, é um jogo bom de metade da liga, né? Mas enfim, o que ele fez no primeiro quarto. Mas quando você olha para as outras opções, não são jogadores de idade. Todos os coringas têm muita dificuldade, por exemplo, para criar o próprio chute. Eles precisam dessa movimentação do Heat para ter uma oportunidade livre. Diferente do Tyler Hero, que tem capacidade individual para tirar uma boa oportunidade de chutar de 3 a partir de uma finta de um drible. Que pode também invadir o garrafão driblando. Coisa que os outros também têm dificuldade de fazer, exceto pelo Jimmy Butler, que faz isso bem. O Adebayo é muito bom jogador, mas ele está tendo que constantemente, nessa série, por conta da boa defesa também, chutar de meia distância, que já não é o grande ponto dele. Então o aproveitamento não tem sido bom, apesar dele estar pontuando bem, e eu acho até que no geral, pela participação como um todo, está jogando bem, o aproveitamento dele não tem sido bom. Então ontem, de novo, acho que ele fez... Tá aberto aqui, inclusive. Ele fez 22 pontos, só que com aproveitamento de arremesso de quadra de 7 em 21, de 33%, é muito baixo. Ele desperdiçou 14 ataques para conseguir fazer os 22 pontos dele. Então, eu acho que o time precisa de alternativa. O Tyler Hero seria uma alternativa muito bem-vinda se estiver bem fisicamente. E inteligente como o Spoelstra não consigo acreditar que ele deixou ele fora se ele estava em boas condições de jogo. Eu acho que ele ainda não está bem o suficiente para jogar. Torço até para que consiga ficar bem a tempo de participar ativamente dos próximos jogos, porque seria um ingrediente a mais e um fator para tentar equilibrar um pouquinho o jogo. Agora, falando de final de NBA, né? E de um jogador que talvez possa mudar, eu concordo muito com essa visão de que o Tyler Hero ele pode gerar uma quebra na forma como o Heat joga, né, ofensivamente, uma quebra boa, né, porque ele dribla, ele cria o arremesso, ele filtra, coisa que só o Jimmy Butler, na minha visão, hoje faz nesse time, né, principalmente de infiltrações. Cara, tratando de final, se ele tiver, cara, 70% para jogar, cara, joga, cara, é a final da NBA. Tipo assim, você pode não estar aqui ano que vem, entendeu? Eu não acho que o Heat e o Spoelstra cometeriam esse erro de deixá-lo de fora. Então ele não foi para a quadra porque ele não estava bem o suficiente para ir para a quadra. Ponto. E esse bem suficiente, mano, isso tem que ser tipo assim, 25%, sabe? Tipo, cara.
Não dá para ser muito menos que isso. Agora, aproveitando isso que vocês falaram, acho que muito bem, principalmente como destravar uma, assim, agora voltando para o lado do Denver, o baixo aproveitamento, acho que a pouca participação e efetividade do Michael Porter Jr., né? É um jogador que, na minha visão, não apareceu nessa série. Poderia ter sido um grande desafogo no jogo 2, inclusive, e acho que ontem ele perdeu muitos pontinhos ali para a concorrência do Christian Braun, que entrou no lugar dele, pegou muito minuto dele. Praticamente o segundo tempo, o Michael Porter Jr. jogou muito pouco no jogo de ontem, ficou alternando Brown, Bruce Brown, KCP e Aaron Gordon, foram os 4 caras que ficaram ali alternando até o final do jogo válido, digamos assim, né? Porque o Garbage Time jogou Deus e o mundo lá no finalzinho. Mas queria ouvir de vocês se é uma questão peso, não, mas ou uma questão muito mais individual, talvez, do Michael Porter Jr. Tá sentindo a pressão? Deu umas cortadinhas no seu áudio. Achei que tinha sido só para mim. Mas acho que Acho que é a minha pegando aí internet. do ponto do Michael Porter, de fato ele está muito abaixo do que a gente espera dele. Estamos falando de um cara em quem bota-se muita expectativa, e ele e o Jamal Murray não estarem presentes durante a última temporada do Nuggets é por muitos apontado como a exata diferença entre até onde o Nuggets está indo nessa temporada e até onde ele foi na temporada passada. Acho que está bem abaixo. Difícil falar de sentir pressão sem estar entendendo o que está acontecendo lá dentro. Não dá para saber se está fisicamente 100%. É um cara que tem um histórico de problemas físicos, histórico de condições nas costas. Não parece estar machucado, então talvez isso leve um pouco a gente para a questão do está sentindo a pressão. Mas o que eu ressaltaria disso, né, esse é um ótimo ponto para a gente dissertar sobre por que esse time do Nuggets, no fim das contas, e fazendo de novo a meia-culpa aqui do cara que falou 2, 3 semanas atrás que achava que eles não iam em lugar nenhum, mas por que esse time do Nuggets é favorito para ganhar o título? Porque um cara do nível do Michael Porter Jr., que pode entregar o que a gente já viu o Michael Porter Jr. entregar, um cara que arremessa de 3 com um volume e uma eficiência muito alta a maior parte do tempo, é só o terceiro melhor jogador. E com reposições que, se não são capazes de fazer exatamente o que a gente espera deles, ou pelo menos por exemplo, Christian Braun é um rookie, então pode ser que vai evoluir ainda muito, mas enfim, a princípio é um cara que não é capaz de fazer o que a gente espera do Michael Porter Jr. Também não estão assim tão abaixo. Tem um talento muito grande nesse time como um todo. Então, assim, de fato está abaixo, talvez sentindo a pressão no final, mas acho que ele teve momentos, mas eu diria que essa temporada de volta dele não foi espetacular, eu não classificaria como uma temporada espetacular. Mas foi melhor do que o que ele está apresentando nas finais agora. Mas no fim do dia o Nuggets não está precisando tanto assim, pelo menos por enquanto, então tudo bem. Se o Nuggets ganhar, ele não fica marcado como um cara que prejudicou uma trajetória. Acho que isso foi bem bacana e mostrou no primeiro jogo, né? Que de vez em quando, pô, era a vez do Michael Porter Jr., ele teve alguns pontos importantes lá. Aí, pô, começaram a atacar ele, a marcar muito bem ele, era o Jamal Murray, depois era o Jokic, cada um, tipo, mostra como que esse time conseguiu ser coletivo e conseguiu destravar isso, não depender apenas de um único jogador, né? Só pegando esse último jogo, o jogo 3, com essa comparação, você trouxe o Michael Porter Jr., né? Jogou 21 minutos, 7 arremessos de quadra, 1 convertido, 14% de aproveitamento, 2 chutes errados de 3, e fez esse um único arremesso, 2 pontos no jogo inteiro. Aí vem o novato Christian Braun, fazendo seus 15 pontos, 4 rebotes, teve uma assistência aqui só e 8 arremessos, 7 convertidos. Assim, como que um cara tão novo, chegando ali, eu tava comentando antes da gente de entrar aqui, né, no jogo 2, cara, cada roubo de bola que ele fazia, ele parecia que estava em todo lugar da quadra. Acho que isso mostra pelo menos um potencial desse cara aí para contribuir por um tempo aí pro Denver Nuggets também. E, porra,
Que bom que o Denver chegou depois de toda essa história, chegou até onde está chegando. Uma coisa só que você falou dessa pressão, né, do jogo, o Jokic comentou isso logo depois do primeiro jogo, né, que tava todo mundo botando a pressão, pô, é final, ele chegou depois, pô, ele tava louco para começar esse jogo logo, porque a hora que começou ele viu, cara, na visão dele, de Jokic, pô, era mais um jogo. Assim, como que esse cara é diferente, é mais um jogo, tô na final da NBA, e é isso aí, vamos para cima. E eu acho que isso é um reflexo muito grande do time, assim, né, cara? Eu Sim. não vi. Por exemplo, eu vejo o Nuggets muito focado, assim, muito. Sem muita algazarra, sem muita. Né, não tem, fiz um ponto, grita na cara do cara, e não sei o que. Não. Às vezes o Jamal Murray faz, mas muito Nenhum dos pouco. dois times faz muito isso, sendo bem sincero. Mas o Butler é um cara que gosta de um trash Esquentadinho, né? talk. Gosta Mas de... principalmente quando é provocado. Ele não É, costuma ser o iniciador. mas assim, eu vejo muito foco, assim. Um ponto do Michael Porter para mim, cara, que é eu talvez tentando justificar um pouco até o desenho de como essa série tá acontecendo e que eu acho que isso não encaixa no jogo dele. O Heat não tem deixado tanto espaços para arremessos muito livres do perímetro do Nuggets, né? Se você parar para pensar, o Jamal Murray não tem tido, o Jamal Murray tem metido alguns arremessos, inclusive de 3, que ninguém sabe como que a bola tá caindo. Mas não são tão, não é um time que, apesar de marcar muitas vezes por zona, não deixa com que os arremessos de 3 aconteçam com grande facilidade. Sempre acontece com uma marcação, às vezes até forçado. Isso tira um pouco de volume na minha visão do Michael Porter Jr., porque ele não é um cara, diferente do Aaron Gordon, do próprio Bruce Brown e do próprio Christian Brown, principalmente pelo que eu vi ontem, que infiltram mais, que acham espaço vazio para receber passes do Jamal Murray ou do Nikola Jokic. Não é muito o estilo de jogo, digamos assim, do Michael Porter Jr. Ele é um cara que muitas vezes faz a movimentação para receber a bola no perímetro, arremessar de 3, mas ele não é aquele cara que busca o espaço vazio para infiltrar, aproveitando o desbalanço defensivo do Miami Heat. Então eu acho que isso ontem ficou muito claro para mim na escolha do Malone, em poupar ele, em deixar ele no banco e ver o que estava se encaixando, né? Para finalizar, meus queridos, a polêmica dessa série que estava acontecendo nos 2 últimos jogos, no primeiro o Nuggets saiu vitorioso, no segundo ele ganhou, mas até ontem, vou usar a frase de Michael Malone para o seu time, nos últimos 2 jogos eles ganharam o quarto da gente. Hoje nós vamos vencer o último quarto deles. E o Nuggets acabou vencendo por 1 ponto ali, teve uma corrida até no final que deu a impressão que o Heat poderia ressurgir das cinzas, mas o que acontece nesse quarto para ambos os lados? É a falta de concentração do Nuggets achando que ontem, por exemplo, que a vitória estava garantida e não era de se estranhar pensar isso. Chegou momentos em que a diferença foi de quase 19 pontos. Ou é um Heat que começa talvez a jogar ou a ter uma intensidade maior de jogo, mas para o final meio que estratégia Rock Balboa, né? Apanha, e lá no final ressurjo das cinzas com todas as energias e com o meu adversário mais cansado e consigo superá-lo. Ou não é nada disso? Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente sabe já do time do Nuggets, do time do Miami Heat, desculpa. É um time muito bem treinado e que consegue fazer coisas que outros times não conseguem. Só que, e uma delas é fazer pressão quadra inteira, é jogar de uma forma absurdamente focada. Só que até por questões físicas não é possível fazer isso durante 4 quartos. Então eles escolhem determinados momentos para, na minha opinião, serem mais intensos do que outros momentos. E eu acho que é muito isso que gera essas possibilidades em favor do time do Heat aí, que acabam acontecendo muitas vezes no último quarto.
Na minha opinião, está mais nisso do que em qualquer efeito mágico. A gente tinha muito terceiro, quarto do Golden State, né? Para mim tem muito da característica do time. O Golden State também é um time capaz de fazer muitas coisas e eu acho que eles tinham uma mentalidade de vamos pegar esses caras na volta do intervalo, a hora que eles não estiverem nem olhando para o que a gente está fazendo direito, a gente vai arrebentar com eles, eles não vão ver nem... A hora que eles perceberem, já foi. Eu acho que o Heat, de alguma maneira, tenta fazer algo parecido. Não é bem a mesma coisa, mas tenta fazer alguma coisa parecida. Eu tô mais pro lado também do Heat ativando um modo diferente ali nesse último quarto, principalmente quando ele também entra nesse modo, mas o Jimmy Butler, né, que faz às vezes pega a bola embaixo do braço e fala, cara, vamos ganhar. Alguns últimos jogos ele não tá ativando esse modo, então tem alguns jogos que eles não tá nesse nível absurdo que a gente já viu ele jogar, mas eu acho que é um pouco desse lado também do Heat. E aí quando a gente pega o número que eu tinha aqui era tirando esse último jogo, né, pegando todos os jogos de playoff, o Heat perde em saldos positivos, em saldo de pontos, né, os 3 primeiros quartos, se eu não me engano era uma casa de 24, 25 pontos negativos que ele está perdendo, e no último quarto ele tem um saldo positivo de 90 pontos. Então, assim, acho que mostra como que ele parece que é o quarto da morte do Miami Heat nesse sentido aí. E ontem, como o Rafa falou, Quase foi bagunçou 27 tudo. a 26. Foi tipo um ponto de diferença, né? E houve um momento em que eles estavam, acho eu, 9 pontos atrás, que na saída de bola o Jamal Murray fez uma falta bastante infeliz. E eles tiveram a bola que, por exemplo, se eles matam uma bola de 3, ali o Adebayo desperdiçou numa bola de meia distância de 2, mas se eles matam uma bola de 3, 6 pontos faltando 1 minuto e meio. Tinha jogo pra caramba, inclusive. E a falta acontece por uma defesa quadra inteira, que o Caleb Martin e o Kyle Lowry apertam o Jamal Murray, ele dá uma cotovelada na cara do Caleb Martin, né? Então, cara, assim, só acho que o Heat poderia escolher o terceiro quarto, né? Precisava deixar pro Não precisa último ser quarto. nos últimos minutos, né? No último minuto do acabar quarto o quarto. jogo, né? Mas eu acho, pensa comigo. Isso é uma característica muito comum deles contra o Celtics, contra o Bucks e contra o Nuggets, e eu não acho que é por acaso. Todos esses times eram melhores do que o Heat, individualmente. Alguns bastante melhores. Talvez os 3 bastante melhores, na minha opinião. E não estou querendo aqui desmerecer o Heat. Se eles fizerem isso no terceiro quarto e conseguirem botar 3, 4 pontos, que é o que eles fizeram muitas vezes nos quartos contra esses times, e tiver mais um quarto para os adversários voltarem, a chance deles voltarem, se eles não conseguirem continuar fazendo a mesma coisa, é muito grande. E eles jogam eu não sei nem que palavra usar, na ingenuidade, talvez, dos adversários, porque eles vão se mantendo vivos no jogo, no limite do vivo. Tá 8 pontos atrás, tá 7 pontos uns 8, 10 atrás, pontos, né? ali, não deixa desgarrar de vez e tudo mais. Aí eles vêm pro quarto, fazem o que eles fazem, botam 2, 3 pontos na frente, faltando 1 minuto no relógio. E aí gera toda uma pressão pro adversário, a hora que o adversário vai atacar, são menos bolas para garantir. Se tivesse um quinto quarto, talvez eles não conseguissem segurar aquela diferença de 3 pontos contra o Nuggets. Então eu acho que eles fazem no quarto porque se passar à frente ali, terminar na frente, acabou. Não dá menos tempo de reação para o adversário, que é melhor que eles, e eles sabem disso. Então, mano, isso é o Rock Balboa mesmo. Eu acho vai que segurando. Pensado. Não, mas não, para mim não é coincidência também. Apanha para cansar o adversário, teoria do Rock Balboa. Apanha para cansar e ataca, né? Dá o sprint final ali a hora que realmente importa, né? A hora que realmente é para decidir. Muito bem, que seja uma. Os jogos estão muito bons, acho que muito bons mesmo. Até falei hoje, né? Basquete muito, muito bem representado por 2 times. São 2 equipes mesmo. Exato. Acho que não são amontoados de grandes jogadores. São dois são e tem 2 grandes times. jogadores também.
Tem grandes jogadores, tem grandes estrelas, mas são dois grandes coletivos de basquete. Esse eu acho O muito que tá bom. sendo, acho que mais legal também é a questão de, cara, são dois underdogs, basicamente, né? O Miami Heat, por ser, aquele cara lá que tava em oitavo, ninguém acreditava. O Denver um pouco diferente, porque eles mantiveram, lógico, a primeira colocação, mas é o cara que nunca chegou na final a primeira vez, então tá meio que tipo, tô chegando agora, não sei o que tô fazendo. Mas sabe, E pelo histórico, né, cara? O Nuggets desde ano a bolha, né? passado. Não, mas o Nuggets ano passado, cara, baita campanha também na temporada regular e varrido pelo Morreu no Warriors. Assim, na primeira primeira, rodada. beleza, outro time, não tinha os. Né? Eu acho que o Jamal Murray, cara, ele cria uma diferença, assim, que é muito grande nesse time. Muito grande. Muito. Apesar de ser grande coletivo, de ser um time que joga coletivamente muito forte, eu acho que sem ele ali a gente não estaria vendo o Nuggets nessa final. Acho muito difícil mesmo. Muito bem, encerrado nossos comentários sobre essa final de NBA, vamos a dois assuntinhos aí que circundaram o meio da NBA rapidamente. Primeiro, perguntar para vocês dois, Chris Paul tem espaço no time de vocês ou já era pro professor? Eu acho. Quando você fala no meu time, vamos lembrar que a gente tá falando do Houston Rockets. No Kings ele tem espaço, tranquilo. Eu, Pode vir. eu acho que não só ele tem espaço, como ele cairia muito bem nesse time do Houston Rockets. Ele talvez seja exatamente o que o time do Houston Rockets precisa. Quem melhor para ensinar a molecada a jogar do que um professor? E o Houston, especificamente, tem uma carência, na minha opinião, de um organizador do jogo. O Kevin Porter Jr., que tem sido um armador, para mim, ele não é um armador. Eu gosto dele, acho bom jogador, acho que tem talento, mas não é um armador, não é um grande armador. Chris Paul é. Então, acho que sim, super teria espaço no Houston e acho que tem espaço em muitos outros Muitos times. times, né? Questiono a decisão do Phoenix Suns de dispensá-lo. Questiono essa decisão. Até porque aí eu confesso que talvez eu não tenha as minúcias das regras exatas, mas eu não sei se tem algum tipo de situação específica que. Eu não lembro se eles estavam em team option ou alguma coisa do tipo. Porque se não era o caso, mesmo dispensando, o cap salarial não é liberado. Então não é que eles vão poder assinar um free agent usando o dinheiro. Quando você faz buyout, o cap não é liberado. De novo, não sei se existe alguma regra, exceção específica, deveria saber, né, já que somos um podcast de NBA, somos profissionais, ou não. Mas enfim, mas se não libera o cap, qual o sentido? Pelo que eu tava vendo aqui, ele tinha direito de ganhar esses 15 milhões, e aí foi o que o Suns pagou, e se ele não tivesse sido dispensado, ele teria garantido 30 milhões dentro do Suns, né? Então, teoricamente, tem esses 15 a mais aí de liberação para Liberou 15 milhões de cap. Tinha você tira 15 de aí para cap tentar aí. buscar alguma coisa Entendi. ali ao 15, redor de provavelmente Kevin 15 Durant. garantido e 30 condicionado a alguma coisa. Tá. Exato. Mesmo assim, eu acho que com os 15 milhões de diferença, eu acho que eles não conseguem um cara melhor que o Chris Paul, mesmo falando do Chris Paul de 37 De agora, anos. né? Final. Mas eles devem saber o que eles estão fazendo, né? Nesse processo de destruição que se instaurou no Phoenix Suns de 3 meses para cá. Vamos ver o que vai rolar do Ayton aí também, né? Acho que agora que eles liberaram, eu imagino que a tendência é ficar com o Ayton, né? Mas, enfim, não sei. Depende, de fato, depende. Vai saber. Tenta trazer um tal de Michael Bridges de volta. Droga. Deixou passar. E Gabriel, seu Detroit Pistons assinou com o técnico mais caro da história da NBA. Meu Falando pai, em cara. Phoenix Suns, né? Cara, eu tava pegando aqui, são 6 temporadas com 78 milhões e meio de salário, com possíveis reajustes aí também, com as premiações que ele pode ganhar, né? Acho que pode chegar até 100 milhões, perto dessa casa de 100 milhões. Cara, é muita grana, né? Não? Ele ia tirar um sabático. Não consigo imaginar por que ele mudou de ideia. Por que será que ele voltou pra treinar o Detroit Pistons, cara? Cara, Não deve ter nada a Eu ver acho com que tem dinheiro. uma grana absurda. Assim, olhando pro lado do Detroit, é um cara que. Pô, o Monte Williams é um Monte Williams, né?
construiu de novo o Phoenix Suns depois de tudo que estava acontecendo, levou as finais aí há 2 temporadas atrás, um cara super respeitado, acho que pro Detroit é super positivo, tem um elenco jovem muito promissor, precisa talvez de alguns outros ajustes a ser feitos, obviamente, mas é um cara que vai ser muito bem treinado, né? E pro lado do Monty Williams, mais um desafio de, cara, vamos tentar organizar e levar esse time para algum lugar e uma boa grana no bolso, né? Se tem um cara que pode reconstruir rápido, ou que já mostrou que pode reconstruir uma É franquia ele, né? rápida, é ele. Eu Exato. acho pro Pistons uma baita aquisição. Sim. E eu acho que tem bastante talento nesse elenco do Pistons. Eles têm mais uma pick Eles boa, têm, cara. apesar de terem dado azar na loteria do draft. E, apesar da pior campanha, ficaram com a quinta pick, a pior pick Quinta, possível né? no caso deles. Sim. Pela mecânica das regras, eles poderiam ficar com qualquer pick da primeira até a quinta. Incrivelmente, eles ficaram exatamente com a quinta. E a pior campanha, né? E a pior campanha, apesar de ter a pior campanha. Mas eu acho que time, eu não vou dizer time bom porque ainda não é, mas eu acho que time que pode vir a ser bom, time com potencial, que coloca no banco de reservas, na minha opinião, um dos melhores treinadores da NBA nos últimos anos. Perfeito, muito bom. Tomara, cara. Tomara. Talento tem demais mesmo. Tem o Cade, Cade Jaden Cunningham voltando Ivey, agora, né? Jalen Duren, gosto Wiseman, bastante de Jalen Duren, Wiseman. Jalen Duren, verdade, cara. Tem o Marvin Bagley. Enfim. Saudades do que a gente não Começou no viveu. Kingão, né? O Bojan continua lá? Continua, né? Continua, Acho que É um continua. veterano aí para arremessar de três. Ó. Veterano. Continua. Quem saiu foi o Sadiq Bey, né? O Sadiq Bey tá Sadiq foi no pro Atlanta Atlanta, né? Hawks, Exato. na trade deadline. Mas foi o único, assim, que era um bom arremessador de três, cara, bom jogador. Não é mau jogador, não. Mas movimentações, e tem gente aí falando que mais coisa vai vir, LeBron James no Dallas Mavericks, muita coisa, muita coisa. Imagina? O melhor de tudo é o Dwight Howard ligando pra ele, falando: vem pra cá, vamos jogar. Onde que ele tá mesmo? Lá na Ásia? Tailândia, né? Tailândia, né? Você vai ser o Legout aqui, né? Essa troca do Dallas e do Lakers pelo LeBron, que eu acho que não vai acontecer, mas para mim ela não faz o menor sentido para nenhum dos dois. Eles desenharam, teoricamente, o que estava sendo oferecido ali. Acho que eram 2 first picks, Tim Hardaway Jr., mais algumas paçoquinhas lá. Olhando do ponto de vista do Dallas, eu não acho que o Dallas vira um contender só por ter o LeBron James, até porque eu acho que é bem duvidoso o fit. Claro que são 3 caras muito bons, então você sempre pode acreditar que se você der uma bola para eles, eles vão saber se arrumar. Mas eu acho até que o grande problema é que você vai ter que dar uma bola para cada um, porque os 3 gostam de ter a bola na mão e, né, enfim, isso é meio complexo. Então, Mas eu não pelo acho menos o LeBron defende, cara. O LeBron melhoraria muito a defesa do Mavericks, por Que é exemplo. uma das concordo que ele principais defende. deficiências, né? Concordo, diferentemente dos outros dois. Mas pensa comigo, aos 39 anos, querer que seja ele o cara que vai compensar a deficiência defensiva de 2 guards é um pouquinho injusto, por mais que o LeBron James seja um jogador totalmente absurdo. Então não sei se ele resolve esse problema, apesar de eu concordar que ele ajuda. Acho que o Dallas não fica bom o suficiente, o contrato para ser campeão, o contrato do LeBron dura um ano, acaba e eles ficam sem as piques, enfim, tudo mais. Pro Los Angeles Lakers, se já não deu para chegar com o LeBron, eles têm que tentar melhorar o time a partir do que tem hoje. Né? Se eles abrirem mão do LeBron, os caras que estão vindo não vão torná-los contenders. Não faz sentido para ninguém. Essa troca não é boa para ninguém. Para mim é só o LeBron querendo dar uma assustada no Lakers para motivar o Lakers a trocar a última pick lá que sobrou e tentar fazer um time melhor. Só bagunça, mano. É só bagunça. Só bagunça. Essa imprensa marrom precisando de manchete para gerar engajamento. Eu vi uma fotinho hoje de uma possível formação do Mavericks também, que seria um sonho, que seria Draymond Green, LeBron James, Kyrie Irving e Luka Doncic. Aí... Quem joga em quinto? Não, ninguém. Não tem, é 4 Já jogadores. veio o Magui. Bota o Barretos Beast lá, que aí sim vai. Aí vai pra frente, cara. Bom, meus amigos, muito bom mais uma vez. Depois disso tudo, eu nem vou perguntar se vocês têm destaque final, porque
né? Já foi. Mas acompanhem as finais, acompanhem os jogos das finais, torçam para quem vocês mais gostarem, mas principalmente torçam para o espetáculo, porque ele está sendo maravilhoso, isso eu não tenho a menor dúvida. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Abraço.